Olá! Hoje eu quero fazer uma reflexão em cima de algo que aconteceu comigo semana passada. Sabe quando a gente acorda e a gente não tem explicação nenhuma, mas a gente acorda com um sentimento de angústia? Então eu não tenho nenhuma explicação externa, não aconteceu nada externo que justificasse aquela angústia, aquele nozinho, uma sensação de aperto no peito. E eu acordei com essa sensação. Quando eu percebi essa sensação, eu logo fui olhando, falei, mas não tem nada que justifique, e fui vivendo o meu dia. Eu não dei voz a essa angústia, e foi um dia bem corrido, fui em velório, aí eu trabalhei, então foi um dia bastante agitado, e eu realmente não dei nenhum tempo para silenciar e tentar buscar o que aquilo estava dizendo para mim. Eu tratei aquilo como um desconforto e enchi de várias coisas, para me ocupar. E de noite, a hora que eu fui dormir, eu tentava dormir, rolava na cama e eu não consegui dormir. E eu tive uma insônia bastante grande. E essa insônia, eu agradeço, foi muito difícil, mas eu agradeço porque ela me favoreceu entrar em contato com algo que eu precisava, que teria sido importante eu entrar em contato ao longo do dia, mas que com a justificativa de que eu tinha um monte de coisas para resolver, um monte de coisas para cuidar, eu não olhei. E quando a insônia veio, o sono não vinha e eu me debati, eu falei, pronto, Fernanda, agora para e vai ver o que é que você está sentindo. E aí eu iniciei esse processo de dar voz, àquela sensação, que eu estava experimentando o dia inteiro. E às vezes a gente experimenta isso, seja com uma tristeza, e quando a gente não dá voz para a tristeza, às vezes ela pode virar uma depressão. Às vezes a gente experimenta isso com uma situação de ansiedade, e se a gente não dá voz para essa ansiedade, ela pode virar um transtorno de ansiedade. Às vezes a gente experimenta isso como um medo, e se a gente não dá voz a isso, isso pode virar um pânico, enfim. Tudo aquilo que a gente sente no nosso corpo, nós precisamos parar, olhar, validar, reconhecer, acolher. E é muito interessante porque assim, quando a gente está no automático, que foi o que aconteceu comigo, eu relutei em parar. Mas não foi só relutar, eu achava que não tem nada, não precisa parar com aquilo para poder entender o que aquela angústia, o que aquele nozinho estava querendo me dizer. E aí eu fui fazer então este trabalho de dar voz a esta angústia. E aí eu quero dar algumas sugestões. Se você experimenta, ou já experimentou isso que eu experimentei semana passada, e de repente você percebeu que aquilo que você não viu acabou tendo uma manifestação, teve um chacoalhão, às vezes eu senti vontade de chorar e eu não chorei, e de repente eu me pego chorando, há muitos dias. As sensações que você experimenta e você não manifesta, ou você não traz à consciência, elas continuam aí. E a emoção, ela é energia. Então, quando eu reconheço aquela emoção em mim, aquela energia pode se desfazer, pode se organizar e fluir. Quando eu não reconheço, aquilo fica travado dentro de mim. Então, o fato de não olhar não significa que vai desaparecer, apenas ficou um registro, ou uma repressão, ou um ocultamento daquilo. Por isso que eu agradeço a insônia que eu tive, porque ela me chacoalhou bem desconfortavelmente, mas ela me chacoalhou e me fez dar voz àquela angústia. Então, ficam aí algumas sugestões se você experimenta isso em algum setor da sua vida. Como eu posso dar voz, acolher a minha dor? Como eu falei para vocês, o meu exemplo, eu estava com uma angústia aqui, então eu poderia ficar massageando esse pontinho, fechando os olhos e me conectando com essa angústia que eu estava sentindo e experimentar que talvez até pudesse vir lágrimas, eu poderia chorar, ou eu poderia ficar encolhidinha, quietinha. Então a minha angústia poderia ter se trabalhado assim, ou eu poderia ter escrito, parado um tempo, e a escrita, escrita mesmo, papel, caneta, e eu vou escrevendo sobre o que eu estou sentindo, e coisas assim,
desconexa, né? Bem à vontade, bem livre, sem ter um pensamento elaborado, mas deixando fluir o que eu estou sentindo, o que isso está me dizendo, é um nó que aperta, e descrevendo aquela sensação. Ou, outro jeito de dar voz, eu poderia ter procurado alguém para conversar, seja uma amiga ou um terapeuta, para poder estar trocando e dizendo dessa angústia, para poder favorecer, né, a tomada de consciência e a aprendizagem, né, do que aquilo estava querendo se manifestar na minha vida. Então, assim, esses três dicas que eu estou dando, eu acho que são um caminho realmente para que a gente acolha a nossa dor, para que a gente dê espaço para aquilo que se manifesta na nossa vida, para que a gente não cale mais a voz, né, ou a boca, né, daquilo que a gente está experimentando naquele momento. Se eu estou experimentando, aquilo tem uma importância. E esse papel de importância, de validação, precisa partir de mim. Então, eu estou contando que eu não fiz isso comigo durante o dia e que a insônia me chacoalhou e me possibilitou isso. Então, se você tem situações que você está experimentando na sua vida, que às vezes você não dá voz, né? Ou às vezes, né, tá relutante da voz e o sintoma parece mais forte, dê voz, né? O nosso corpo é muito sábio, ele nos ajuda a ver aquilo que às vezes a gente está resistente a ver. Então eu vi, acolhi e estou trabalhando, né, aquela angústia que eu experimentei semana passada e que eu tomei consciência através da insônia. Bom, era uma reflexão rápida, era isso que eu queria dizer, partilhar aí com vocês. Tenha uma boa semana e boas manifestações, tomada de consciência daquilo que você sente. Tchau!